Existe uma promessa antiga, sussurrada através dos séculos, que desafia a lógica e convida o impossível. Uma frase que, se levada a sério, poderia desvendar mistérios que nem sequer ousamos imaginar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Não é um pedido, mas um convite ousado, quase um desafio divino. Um chamado para gritar no vazio, esperando uma resposta que transcende o ordinário. Mas quem, em meio ao turbilhão da vida, realmente acredita que um clamor sincero pode mover os céus e revelar o que está escondido? Este é o ponto de partida. Quantas vezes nos sentimos à deriva, com perguntas sem respostas ecoando em nossos corações? Talvez você já tenha tentado orar, mas a sensação de que suas palavras se perdem no ar, ou de que Deus parece distante, é avassaladora. A fé se torna um fardo, uma busca exaustiva por um sinal, uma confirmação de que há algo além do tangível. A distância entre a promessa de um Deus que responde e a realidade de um silêncio persistente pode ser desanimadora. Nesse vácuo, nesse espaço de incerteza e anseio, reside a verdadeira oportunidade para uma fé radical. O que nos impede de realmente clamar com a intensidade que a promessa sugere? É por isso que propomos um experimento, um desafio de 7 dias. Não uma rotina religiosa vazia, mas um mergulho intencional na ousadia de Jeremias 33:3. Imagine dedicar uma semana a testar essa promessa com um coração aberto e uma expectativa renovada. 7 dias para clamar por aquelas coisas grandes e ocultas que você secretamente anseia. Perguntas existenciais, dilemas pessoais, ou até mesmo segredos do universo que parecem inatingíveis. Este não é um teste da sua fé, mas um convite para permitir que a fé seja o catalisador para uma revelação sem precedentes. O que exatamente são essas coisas grandes e ocultas? Seriam verdades profundas sobre seu propósito, insights sobre relacionamentos complexos ou a clareza para decisões importantes? Ou talvez algo mais cósmico, uma compreensão de mistérios espirituais sempre além do seu alcance? A beleza da promessa é sua ambiguidade, que nos permite preencher esse vazio com nossas maiores esperanças e mais profundas curiosidades. É a oportunidade de ir além do superficial, de romper com a rotina espiritual e buscar algo verdadeiramente transformador. O convite é para uma intimidade que desvenda o véu do desconhecido. Este desafio não é para os fracos de coração, mas para aqueles que estão cansados do ordinário e anseiam por uma intervenção divina palpável. É para quem ousa acreditar que, mesmo no silêncio mais profundo, há uma voz esperando para responder. Nos próximos minutos, vamos explorar a profundidade dessa promessa e como podemos nos preparar para essa jornada. Prepare-se para questionar o que você pensa sobre oração, sobre Deus e sobre si mesmo. A verdadeira questão não é se Deus responderá, mas se você está disposto a clamar com a ousadia necessária para ouvir o que Ele tem a revelar. Desafiar o divino soa grandioso, quase presunçoso. Mas o que significa realmente clamar a Deus? Não é apenas proferir palavras ao vento, nem recitar uma lista de desejos. O clamor bíblico é um grito da alma, uma expressão visceral de necessidade e fé profunda. É a voz que emerge das profundezas do ser, quando outras opções se esgotaram, ou a convicção de que só Ele pode intervir é inabalável. É uma rendição ousada, um reconhecimento de nossa limitação e da ilimitada capacidade divina. Clamar é ir além do superficial, expondo a ferida e a esperança, com a certeza de um ouvinte atento e poderoso. Pense em Ana, que clamou por um filho com tamanha intensidade que Eli a julgou embriagada. Sua oração foi um derramar da alma, uma promessa em desespero e fé. Ou Elias,
no Monte Carmelo, que clamou ao Senhor para que enviasse fogo do céu, desafiando os profetas de Baal. Seu clamor era para que o nome de Deus fosse glorificado, para que Israel soubesse quem era o verdadeiro Senhor. E Daniel, que mesmo sob ameaça, manteve sua rotina de oração, clamando por sua nação. O clamor eficaz transcende o mero pedido. É uma postura de coração, uma entrega total. Esses exemplos revelam princípios essenciais. Não se trata de eloquência, mas de fervor. Não de formalidade, mas de intencionalidade profunda. O clamor que move céus e terra nasce de um coração humilde que reconhece sua total dependência de Deus, mas que também possui fé inabalável em seu poder e bondade. É uma oração persistente, que não desiste diante do silêncio, apegando-se às promessas divinas. É uma oração específica, que sabe o que busca e por que busca, alinhada à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade parece distante ou incompreensível. Como aplicar essas verdades antigas às nossas lutas modernas? Em um mundo de distrações e ansiedades crescentes, buscar a Deus com intencionalidade profunda parece um desafio excepcional. Mas é nesse caos que a necessidade de um clamor genuíno se intensifica. Preparar-se para o desafio de 7 dias significa mais que reservar um tempo. Significa preparar o coração, silenciar o ruído externo e interno, confrontar dúvidas e medos e abrir-se para uma comunicação que vai além das palavras. Tocando o Espírito é um convite a despir-se de preconceitos e expectativas limitadas. Buscar a Deus com intencionalidade profunda e fé inabalável é um ato de coragem e vulnerabilidade. Comece por um lugar de honestidade. O que realmente pesa em seu coração? Quais são as perguntas não respondidas? Apresente-as a Ele sem filtros. Em seguida, pratique a escuta. O clamor não é um monólogo, mas um diálogo. Permita-se ouvir o sussurro divino, a resposta que pode vir em paz, em nova perspectiva ou no fortalecimento para perseverar. Esteja pronto para agir na fé, pois o clamor eficaz não apenas pede, mas se move em direção à promessa, confiando na soberania daquele que tudo pode. A jornada de 7 dias começa, e o fervor inicial do clamor profundo pode ser recebido por um silêncio ensurdecedor. É neste vácuo aparente que a fé é testada, onde a impaciência humana colide com a soberania divina. A mente, acostumada à gratificação instantânea, luta para compreender a ausência de uma resposta imediata ou de um sinal inequívoco. Questionamentos surgem. Clamei errado? Deus me ouviu? Ele se importa? Este é o cadinho onde a fé se refina, onde esperar no Senhor se desenha como confiança inabalável, mesmo quando a escuridão parece engolir a esperança. A realidade é que as respostas divinas raramente se manifestam na forma exata que esperamos. Não há um manual para a intervenção de Deus, e Ele não está limitado às nossas expectativas. Por vezes, a resposta é um senso de paz inexplicável em meio à tempestade, um discernimento súbito para uma decisão, ou a porta que se fecha, protegendo-nos. Outras vezes, é um amigo com a palavra certa, um versículo bíblico que ganha vida ou uma mudança de perspectiva interna que nos capacita. A ausência de um sim imediato muitas vezes significa um espere, eu tenho algo melhor. Muitos de vocês talvez já vivenciaram essa tensão. Lembro-me de Maria, que durante seus 7 dias sentiu-se mais distante de Deus. Cada oração parecia ricochetear, e a dúvida era uma nuvem pesada. No 5º dia, exausta, ela abriu a Bíblia e encontrou um texto sobre a fidelidade de Deus na provação. Não era a solução imediata, mas o combustível para sua alma. Uma resposta sutil que a impulsionou. Se você experimentou silêncio ou uma resposta inesperada,
Deixe seu like e compartilhe sua jornada nos comentários. Sua história pode inspirar muitos. O propósito do Enigma da Resposta é multifacetado. Deus, em sua sabedoria, usa esses momentos para nos moldar, aprofundar nossa dependência nele e fortalecer nossa fé de maneira que a gratificação instantânea nunca conseguiria. A espera nos ensina paciência, o silêncio a ouvir o sussurro e a ausência do esperado a buscar o propósito maior. As respostas podem vir através de eventos sincronísticos, sonhos, conselhos sábios ou uma convicção interior forte que transcende a lógica. Ele nunca se ausenta, apenas se revela de maneiras que desafiam nossa compreensão, expandindo nossa visão de seu poder e amor. Ao final dos 7 dias, o milagre pode não ser a solução grandiosa que imaginamos, mas a transformação interna. A dúvida pode ter sido substituída por uma fé mais robusta, a impaciência por serenidade e a ansiedade por uma confiança inabalável no plano divino. O enigma da resposta não é sobre a ausência de Deus, mas sobre a profundidade de sua presença, que se manifesta de formas misteriosas e poderosas, moldando-nos para sermos vasos mais aptos a receber suas bênçãos e cumprir seu propósito. A jornada não termina aqui. Ela apenas se aprofunda, revelando que o maior milagre é a própria jornada de fé. Ao final dos 7 dias, algo fundamental se altera. A experiência não termina quando o cronômetro para. Ela, na verdade, apenas começa. O que resta não é a memória de uma semana de esforço, mas a semente de uma nova realidade espiritual plantada no solo da alma. O clamor fervoroso e a espera paciente se tornam ferramentas permanentes, não rituais temporários. A intimidade forjada no silêncio, na dúvida e na eventual revelação redefine a própria natureza da nossa fé. Deixa de ser uma busca por respostas e se torna uma busca pela presença. Descobrimos que o maior milagre não era a solução do problema que trouxemos a Deus, mas a transformação que Ele operou em nós enquanto esperávamos. A disciplina de buscar intencionalmente a face de Deus cria um novo padrão, um novo ritmo para o coração, que agora bate em uma sintonia mais profunda com o céu, um eco que perdura muito além do desafio inicial. Essa nova sintonia se manifesta de forma mais clara em um discernimento espiritual aguçado. Antes, a voz de Deus poderia parecer um som distante, perdido em meio ao ruído ensurdecedor do mundo e das nossas próprias ansiedades. Agora, após dias de escuta atenta, aprendemos a reconhecer seu sussurro. Ele se revela na paz inexplicável que acalma uma mente em tempestade, na convicção súbita que nos guia por uma encruzilhada, na palavra de um amigo que chega no momento exato, ou até mesmo em uma porta que se fecha, revelando ser proteção em vez de rejeição. A vida cotidiana se transforma em um diálogo contínuo. As decisões, grandes e pequenas, deixam de ser um exercício de lógica solitária e passam a ser uma dança de cooperação com o Espírito Santo. A capacidade de discernir o sagrado no ordinário é talvez o fruto mais duradouro e precioso de uma fé que ousou clamar e esperar. Com o discernimento, floresce uma confiança inabalável na soberania de Deus. A jornada de 7 dias nos força a confrontar uma verdade desconfortável. Nem sempre receberemos a resposta que desejamos, no formato que esperamos. E é exatamente nesse vale de expectativas não atendidas que a nossa fé é purificada. Aprendemos a confiar no caráter do Deus que responde mais do que na resposta em si. A confiança deixa de ser condicional, baseada em resultados visíveis, e se torna absoluta, ancorada na certeza de que Ele é bom, seus planos são perfeitos e seu amor é eterno, mesmo quando seus caminhos são um mistério.
Essa confiança, forjada no fogo da incerteza, torna-se uma fortaleza interior, um refúgio seguro que nos sustenta não apenas nos desafios futuros, mas na própria tapeçaria da vida, com seus fios de alegria e dor. A promessa de Jeremias 33:3, então, transcende o desafio. Ela se revela não como um código para destravar um milagre específico, mas como um convite perpétuo a uma vida de comunhão sobrenatural. Clama a mim não é um comando para um momento de crise, é a essência de um relacionamento dinâmico e contínuo. A experiência dos 7 dias foi um treinamento intensivo, um mergulho profundo para nos lembrar de como respirar o ar do céu. O objetivo nunca foi voltar à superfície e viver como antes. O objetivo é aprender a viver nesse novo ambiente, a fazer do clamor a nossa linguagem e da expectativa a nossa postura. A promessa de que Ele nos mostrará coisas grandes e firmes que não sabemos torna-se a bússola para o futuro, uma garantia de que sempre haverá mais a ser descoberto, mais profundidade a ser explorada na mente e no coração de Deus. Portanto, a jornada não termina aqui. Ela se expande para além do horizonte visível. A vida transformada por essa fé que ousa é uma vida de contínua exploração, de coragem para perguntar, de humildade para ouvir e de ousadia para obedecer. A promessa é um convite eterno para vivermos no limiar do impossível, com os pés na terra e o coração sintonizado com os segredos do céu. Que a chama acesa nesta jornada se torne uma fogueira inextinguível, iluminando um caminho de fé que não apenas busca milagres, mas que se torna em si um milagre vivo. Pois a maior revelação de todas é esta: o Deus que move o universo deseja ardentemente revelar seus mistérios a um coração que simplesmente se atreve a clamar.